estamos de volta e olha, o mais interessante de tudo isso, não é o programa delas, só que elas misturaram tanto aqui, e a cabeça está tão misturada hoje aqui, já chegou a Ana Ruth aqui com a história já dessa questão do jornalismo, lá na política também, de tudo, a Claudete que já... Essa história toda de aluga canecão, faz um show, enche o canecão, já no meio da temporada da Maria Bethânia, lá como fez o Elimar Santos também. Quer dizer, já vai estar amanhã com o Elimar Santos aqui no Projeto 6:30. Está essa loucura toda. E ainda aparece, para completar esse nosso programa, aparece a doutora Roberta Forrastieri aqui com a ideia. Tu lembra daquela ideia de que a Roberta chegou uma vez aqui no Saúde é Tudo com Viver de Luz? Aí todo mundo fechava a boca, não comia mais nada, não tinha mais nada e vivia só de luz, como ela fez aí durante 2 anos, e tem ainda um grupo, ela acompanhando esse grupo. Pois é, ela andou chegando aqui para alguns dos nossos colegas e disse, olha, você, aí foi mediu, tem um aparelhinho que ela mede e tudo, olha, você pode ficar aí uns 2 meses sem comer nada. Bom, tem nego ali já tremendo, né, delírios trêmulos, tem essa coisa toda aí, mas eu quero saber por que disso aí. Roberta Forrastieri, bem-vinda, bom dia. Bom Linda dia, como sempre. Obrigada, bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com você e o programa sempre de bem com a vida, né? Sim, mas o problema do quem não está de bem com a vida é o Lênio. Aquela história que você teve lá fora com ele, antes de entrar, então você me fala sobre isso aí, o que que é. É possível sim de que as pessoas, quer dizer, que essa questão do eu vou me alimentar diariamente 3, 4 vezes ao dia, isso aí torne-se vício, isso é um vício, como por exemplo, aquelas pessoas que bebem, você estava falando aí, as pessoas que bebem todos os dias, são chamadas de alcoólatra. Então, as pessoas que comem também bastante todos os dias são chamadas de quê? De comelólogos. De comelólogos, é. Mas isso aí é possível mesmo, Roberto? É, com certeza, né? Porque assim, nós somos aquilo que nós acreditamos, né? Nós dependemos de energia para sobreviver, isso é claro. Agora, a fonte dessa energia independe. Pode ser através da química, do alimento, pode ser através de outras fontes que a gente desconhece cientificamente até então, né? Agora, tudo é possível a partir do momento que a gente fala que quando a gente quebra uma crença, é porque a gente abre para dúvida. E a gente acredita, se um pode, se um já chegou a um resultado, é possível para todos, né? Então, as crenças são quebradas nesse sentido, né? Você imagina que Thomas Edison, quando foi descobrir a lâmpada, ele testou 999 vezes para chegar a um resultado. E os amigos dele, lógico, jovem, chegava todas as sextas-feiras para chamar, vamos Thomas, vamos lá para a balada tomar uma, né? E o Thomas, não, eu estou aqui testando mais uma vez. Mas você não vê que isso não é possível, né? E ele falou assim, não, eu já testei 999 vezes de uma possibilidade de saber como não conseguir. Ainda falta mais para conseguir, né? Então, o e-mail está aí, você pode conversar com a Roberta lá depois do nosso programa, né? Aqui não é feito a TV Globo, que ela vai ficar no chat não, mas você vai ligar para o e-mail dela, né? Passar o e-mail e ela vai te passar essas informações também. Agora, Claudete Ferraz estava com uma preocupação aqui também. Claudete, que preocupação era que você estava agora aqui, tentando falar com a Roberta, que preocupação que você tem? A preocupação é com a carreira mesmo, porque nós, artistas, que vivemos viajando para aqui, para acolá, e a gente tem sempre regras, né, alimentares totalmente descompostas. E diferentes em cada região. Em cada região. Robertinho do Recife, você chegou em Recife, por exemplo, já viu que era diferente do que você tem no Rio. Você chega na Bahia é uma alimentação, você chega em Recife é outra, você chega em São Paulo é outra, e assim vai. E dependendo dos momentos em que você chega nos locais, não tem aquela alimentação regular para que você está habituado, né? Então, a minha preocupação exatamente, que eu acho que a capacidade de energia humana é tão grande que nós não temos consciência da nossa capacidade, do que a gente pode fazer se a gente colocar isso em prática. Mas eu já fiquei 5 noites sem comer e sem dormir. E me senti otimamente bem, com a maior energia possível. Então, eu acho que se você, não assim, não comer sem comer totalmente, mas água, que eu bebo muita água, mas me alimentando assim,
coisinhas mínimas, uma saladinha aqui, outra ali, porque mal e porcamente dava para comer, o tempo não dava, né? Então, já fiquei nessa maratona diária e a preocupação exatamente é nesse sentido, porque nós, artistas, temos uma vida Sem regras. alimentícia completamente sem regras, descomposta totalmente. Então, nesse caso, eu até quero aprender como é que eu faço para Pergunta, portanto, da Claudete aí para a doutora Roberta Forrastieri, né, já está ligada a essa coisa artística e essa vida maluca que é essa coisa artística, e a Roberta vai poder ajudar também a Claudete, não vai? Com certeza. Assim, essa questão de regras foi imposta desde que a gente nasceu. Tem que comer, tem horário para comer, tem que sentar à mesa, tem que... É tanto tem que a gente se cobra, né? Mas o que tem que? Que condição é essa, né? Tem que dormir 8 horas, né? A gente sabe que nós temos um poder interior muito grande. E a gente, através desses tem que, tornamos condicionados a essas crenças. A partir do momento que você não tem que mais, quebra-se a crença. Quebrou a crença, você pode fazer o que você quiser. Como você testou 5 dias sem comer, 5 dias sem dormir e cheio de energia. Se você acreditasse que você não fosse possível ficar 5 noites sem dormir, 5 dias sem dormir, porque você tinha que dormir 8 horas, tem que comer, você talvez estaria doente até hoje. Né? Então, tudo parte dessas crenças. Né? Se você não tem que, você cria a sua regra. E nós somos individualidades. Então, se não temos um DNA diferente de todos, são todos diferentes, nossa impressão digital é única, significa que nossas regras são pra gente. E cabe a você descobrir a sua. Tem que haver um desbloqueio. Com certeza. Agora eu queria ver só vocês, ela colocou aqui ambiente versus energia e aumento, e alimento, né? E alimento, é isso? Exatamente. E que jogo é esse ou que marca é essa? Como é que está essa colocação? Isso aí foi a gente conversando ali fora sobre a questão das nossas referências e as nossas energia, ambiente e alimento, né? É a questão do contexto. Eu tenho um contexto X em que eu estou na Bahia e lá tem uma cultura. Eu estou no Rio Grande do Norte, tem outra. Eu estou no Rio, o gaúcho, cada um tem a sua cultura. Então, o ambiente ele vai estar modificando o seu alimento. E, ao mesmo tempo, ele vai estar influindo naquilo que você tem de referência interna, que é o que a gente chama de crenças. O que é uma referência interna? Referência interna é aquilo que você aprende, são os seus aprendizados. Por que os pais ensinam os filhos e eles são diferentes? Porque aquele ensinamento ele é igual, mas como é processado aqui dentro esse ensinamento vai depender dos nossos filtros. E os nossos filtros, eles vão se repercutir mediante o que já tem armazenado dentro de outros aprendizados. Então, assim, eu aprendi uma coisa e vou armazenando. Uma coisa nova que chega até a mim, já vai vir aquela referência que já está armazenada, vai gerar um filtro que vai me dar um nome para esse novo que está entrando. Por isso nós somos tão diferentes. Por isso que uma caneta para um é uma coisa porque foi registrada através dessa bagagem anterior de uma caneta ser diferente para todos. Se eu falar para você, pense agora numa coisa, o seu pensamento vai ser diferente do meu, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Então, essa trilogia entre o que a gente pensa, né, do ambiente que a gente está com o alimento, ele vai estar sendo influenciado o tempo inteiro, Rui. Agora, é interessante o seguinte, o Roberto falando aqui sobre isso, e a gente acaba vendo a questão da influência da energia. Tá? Então, onde está e como devo colocar e trabalhar esta minha energia para que eu possa, dentro dessa trilogia, né, acabar me harmonizando. Exatamente. O que a gente fala, vamos falar um pouco dessa energia, né? O que é essa energia? Por exemplo, você tem um ambiente X, tá? E você tem pessoas nesse ambiente. As pessoas que estão nesse ambiente vão gerar a energia do ambiente. Se são pessoas que estão desmotivadas, e na sua maioria, você entra e você capta logo essa informação. Cara, através da fisionomia da pessoa, do gesto, da fala, você vê que está todo mundo desanimado. Quando você entra todo cheio de energia, entusiasmado, você olha e fala, eita, há um choque, né? Automaticamente você percebe isso aí. Vai depender da sua referência, do seu aprendizado e naquilo que você tem de estrutura
para chegar ou não a influenciar esse ambiente. E nós estamos influenciando, quer queira, quer não queira. Quer fazendo ou quer não fazer, no fato da gente existir, a gente está influenciando no ambiente. Ficando quieto ou falando, a gente vai estar influenciando nesse ambiente, né? Então, existe toda uma série de coisas acontecendo dentro da gente. E o que vai depender da gente estar influenciando ou ser influenciado no ambiente é a nossa estrutura interna. São os nossos aprendizados e naquilo que a gente acredita. Seria uma reforma? É uma Pode-se reforma. começar. Você estava falando aqui de alimentação, por exemplo, você faz uma reeducação alimentar. No caso, por exemplo, aí você estava falando dessa referência interna, aí pode ser uma reeducação também, ou uma reforma íntima. É uma reforma íntima. E essa reforma íntima depende do seu poder. E nós temos N poderes desconhecidos ainda, que é o que a gente chama de divindade interior, né? Que é o poder do nosso interior, né? E esse poder do interior ele é tão forte, mas a gente está tão voltado para a área externa que a gente esquece de treinar isso que tem Tão dentro da gente. dependente de regras. Sem regras, sem nada. É a sua regra. Você é quem determina a sua regra. Ela é única, você é único. Nunca mais vai existir ninguém igual a você. Então, se você é único, existe todo um manual de funcionamento para esse ser, que é único. E se a gente está voltado para o lado Então externo... a gente não entendeu até hoje a mensagem, quer dizer, Deus nos cria dizendo, você é único, né? E a gente quer ficar parecido com todo mundo. Né? São os dogmas, são as regras, são os métodos, estamos sempre tentando acompanhar o que o outro diz, o que o outro faz, da mesma maneira que ele faz. Exatamente, são os condicionamentos, né? E isso parte desde uma alimentação até um trabalho, qualquer área que você esteja, né? Você vai estar sendo limitado por regras. E nós somos ilimitados. Agora, não Roberto, não quero pois dizer que a gente não precisa de regras, né? Toda a sociedade precisa de regras para se manter uma ordem, mas que essa regra não limite o seu poder interior. Vamos ver a história do comportamento. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, de tanto eu estar preocupado com o comportamento conjunto, com não deixar insatisfeito a pessoa ou outra, ou isto ou aquilo, eu acabo ficando insatisfeito. Então, eu chego a me alucinar por tudo isso, não ficar fora de mim por causa dessas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da alucinação. Então, a gente faz isso, Rui, quase que 24 horas. O dia que a gente parar de alucinar, vamos explicar para os telespectadores o que é alucinação, né? A gente usa muito esse termo alucinação para coisas de gente doida, né? A pessoa está alucinando, está fora do normal, né? A gente faz isso, nós todos somos loucos, porque alucinamos. E o que é uma alucinação? É uma leitura mental que a gente faz do outro, a partir das nossas referências internas. Então, por exemplo, chega uma pessoa com a cara fechada, aí você fala, tá com raiva de mim. Aí você começa a alucinar através daquela fisionomia que aquela pessoa está com raiva de mim. Aí, pois o que será que eu fiz? Aí já começa uma linguagem interna dentro de você, gerando um monte de coisas que só estão dentro da sua cabeça. O outro não está nem sabendo o que está acontecendo dentro de você. Aí você se comporta mediante essa sua alucinação. E aí vai lá e joga alguma coisa para ele ficar com raiva. E ele nem tinha raiva, ele só estava com a cara feia porque sei lá o quê. A gente só vai saber se perguntar a ele. Às vezes nem ele sabe que aquela fisionomia está de cara feia. Mas são tantas referências internas que a gente tem que a gente vai se comportando com a nossa fisionomia e com o nosso andar, com o nosso jeito a partir dessas referências. Então a alucinação ela vai ser feita toda hora. E se a gente parar de fazer isso, acabam os conflitos, né? O que é um fato? O jornalismo é legal porque ensina você a estar trabalhando com fatos, sem alucinações. Mas a todo minuto você vê um repórter, um jornalista fazendo alucinação das referências internas dele. E aí gera as interpretações e que joga isso na mídia, e a mídia já pega aquela interpretação dele, faz outras alucinações, e aí começa... Daqui a pouco as alucinações são fatos. São realidades. Então, nossa mente ela é tão poderosa que a nossa alucinação, que é uma mentira, se torna verdade. Porque para o nosso sistema, ele não sabe o que é real
e o que é imaginário. Tem até aquele jargão, diz que cada 10 mentiras vai virar verdade. Quer dizer, uma Se mentira... você pensar muitas vezes nessa mentira com muito afinco que ela é realidade, ela se torna verdade. Tem um teste que foi feito em americanos, e esse é fato real, né? Um sujeito que ficou preso durante 5 anos, são 20 anos, e durante 5 anos ele ficou numa solitária. E durante esses 5 anos que ele ficou na solitária, ele, para aguentar, passar por essa fase, ele pensava nele jogando golfe, o tempo inteiro jogando golfe. Ele imaginava o campo de golfe, ele jogando golfe, ele botando as bolinhas no buraquinho lá e tudo. Ele saiu depois de 20 anos. Hoje, ele é um campeão de golfe. Aí perguntaram, onde é que você aprendeu? Ele falou, todos os dias eu treinava, na imaginação. E funciona? Funciona. Eu digo para vocês, experimentem. Olha que alucinação boa, né? Você já pensou você treinar o tempo todo, que sabe jogar golfe, começa a treinar e você vai ver. Falando de treinamento, já estão aprontando o RN Urgente de hoje. Hoje você tem a opinião da mulher. Vilma Vanderlei já vai estar hoje aqui no RN Urgente, quando dessa estreia, aqui na nossa programação. Hoje você vai ter a opinião da mulher do RN Urgente, juntamente com o Sérgio Costa, que já estão preparando todo. Tem um programa para você daqui a pouquinho, ao vivo, daqui logo após o nosso programa. Olha, só que tem um outro detalhe para se montar isso aqui. Quanto tempo que eu tenho aí, não? Quanto tempo? Pode? Então, certo, então pronto. 4, rapaz. É? Ah, sim, tem o 40? Ah, então deixa que eu ainda tenho a Claudete Ferraz daqui a pouquinho para você. E eu quero falar aqui já desse trabalho aqui dessa energia. Você já viu? Interessante, isso eu gostei desse negócio. Jogar golfe. Quer dizer, você fica numa solitária, naquele espaço pequenininho, imaginando que tem um campo de golfe à sua frente, cheio de buraquinhos, e você dando tacadas fantásticas e maravilhosas para acertar nesse buraquinho. Isso pensando, isso quer dizer que eu tenho energia suficiente para continuar. Alucinação. Referências internas e crenças, vamos falar disso aí. Vamos lá. A referência interna são aprendizados que você tem e que vão sendo computados. Rui, a gente, para armazenar informações, a gente usa 3 canais básicos, que é o que a gente vê, o que a gente escuta e o que a gente sente através... Então, a imagem, o som e a sensação é registrado. Quando há esse registro, há um nome para esse registro normalmente que vai gerar referência. É como o computador, Rui, que você tem os meus documentos, que você clica lá no nome X, que vai aparecer tudo aquilo que está por trás. Então, essa é a nossa memória, funciona desse jeito. Então, quando a gente entra no aprendizado e registra uma informação, ele vai lá para o nosso caixinha de memória, registra e gera o que a gente chama de referência interna. As nossas crenças são montadas nessas referências. Nós somos aquilo que aprendemos. Se a gente nasceu num país como o Brasil, que é católico, que é o país do futebol, da liberdade, dessa coisa criativa que é o brasileiro, ele tem isso dentro do aprendizado da referência interna dele. O que acontece? Nós somos aquilo que aprendemos, formamos as nossas crenças e geramos a nossa identidade. Então, nós somos, pode dizer, eu sou isso porque eu aprendi isso. Eu sou nutricionista porque estudei nutrição. Então, a nutrição é a minha referência interna para gerar o ser, eu sou, né? Então, a partir do momento que você gera uma identidade sólida, né? E gera essa crença. O que faz você quebrar uma crença? É você gerar uma dúvida sobre aquilo que você aprendeu. Se um dia alguém falou que toda pessoa tem que comer, desde da nossa criação até hoje, das histórias, todos os seres humanos comem. Chega uma pessoa e fala, eu não como, não precisa mais do alimento para comer, quebra uma crença. E uma crença muito forte, arraigada de celular. Então, fazer acreditar que é possível deixar de comer é muito forte, porque tem toda uma referência interna de anos de aprendizados.
Agora, se chega uma pessoa que você vê, que você escuta, que você percebe que ela realmente não come, acompanha ela durante 1 ano, ela não come, você fala, é possível. Aí gera uma quebra de crença. E aí você está aberta à dúvida. Então, o que é uma abertura de dúvida, você pode exatamente fazer com que há uma ampliação das suas crenças. E uma pessoa criativa é aquela que tem uma crença ampliada. Ela tem maiores opções e oportunidades. Então, uma pessoa que é fechada, ela acredita naquilo e é aquilo que ela acredita, ela está fechada. Então, ela não tem oportunidades, é aquele o foco dela. Quando você está aberto a duvidar e crenças, você tenha mais oportunidades e opções na sua vida. Você se torna um ser mais criativo. Quer saber todos esses detalhes e tudo, você liga para a Alberta Forrastieri também e já participa muito mais. Pode visitar também o site, Rui, que no site a gente tem todas as informações, né? Para quem quiser. Então, já ali passou o teu e-mail, agora Isso, qual é o site? O site é www.humanocenter, que é centro humano em inglês, humanocenter.com.br. Tem todas as informações de o que você pode fazer para desenvolver-se interiormente para o fora ficar maravilhoso. Conhecer-se melhor. Tudo, na parte física, emocional, mental, tem os treinamentos, tem o como viver de luz, tem aquela coisa toda. Tchau, um grande abraço para todos vocês. Já vem aí RN, gente, palavra, hoje você tem já a opinião da mulher também com ela, com Vilma Vanderlei e Sérgio Costa, fazem o RN, gente. Tchau, tchau, gente, até amanhã. Tchau. Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir. Isso é Natal, ninguém se dá muito mal. Como dizem pessoas quase sem se sentir. Linda, baby, baby, linda, volto sempre aqui.